E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Bom dia, queridos irmãos, amadas irmãs. Bom dia com fé firme, forte e inabalável. Todos os dias, a partir das 5 horas da manhã, nós temos aqui neste devocional a voz do bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Nosso bom dia a toda a amada igreja. Queremos reforçar aqui hoje o convite, hoje é sábado, né? Renovar aqui o convite do irmão Renato e a irmã Letícia para a cerimônia do seu casamento amanhã na escola dominical. Teremos a escola dominical normalmente com essa cerimônia de casamento. Tanto o irmão Renato quanto a irmã Letícia são jovens de família pioneira aqui nesta igreja. E teremos além da cerimônia, teremos a escola bíblica dominical, como acontece todos os domingos. Teremos nesse culto a presença do pastor Valtair Borges, já confirmada. E ele foi convidado, né, cordialmente, como ele disse, né? O pastor Valtair disse, ele fez um convite bastante elegante, né, para ele, e ele sentiu de vir. E também nós reforçamos o nosso convite para que ele esteja conosco aqui na manhã, na cerimônia, e à noite ele vai estar conosco também. Vamos ter aqui uma festa à noite, nesse domingo, que antecede o encontro nacional dos pastores em Goiânia. Ele está vindo também para o encontro, associando o útil ao útil, né? O agradável ao agradável. Tudo é agradável, tudo é útil. O encontro, o casamento, o companheirismo divino, né? Graças a Deus, teremos uma semana de encontro em Goiânia, pelo qual já estamos orando. Então, o pastor Valtair Borges vai estar conosco aqui à noite. Vamos ter uma grande festa aqui de louvor, pregação, festa espiritual, né, claro. E já na terça-feira já estaremos iniciando o encontro em Goiânia. Então, todos são convidados. Nós estamos aí já encarando o fim do ano. Teremos também, provavelmente, a presença do pastor Samuel Guimarães, nesse final de semana agora, né? Amanhã, domingo, a presença do pastor Samuel Guimarães, que é de Rio Verde, estado de Goiás. Pastor Valtair é de Santo Amaro, estado de São Paulo. E teremos então aqui essas presenças, né, maravilhosas desses companheiros. O Senhor abençoe a todos. Nós lemos no primeiro livro de Samuel, é uma história muito conhecida, no capítulo 1, sobre Elcana, Ana e Penina. Nós vamos falar um pouquinho neste dia sobre frustração. Frustração é um sentimento que enfrentamos quando
as nossas expectativas são quebradas e algo não sai como esperado. Por isso nós lembramos desta personagem, Ana. Essa personagem orava no templo e com tanto desespero que o sacerdote confundiu. O sacerdote julgou que aquela senhora estava embriagada de vinho. E ele chegou a repreendê-la: até quando estarás embriagada neste teu vinho? Mas ela era uma mulher de espírito angustiado, ela sofreu uma terrível frustração. Essa palavra frustração não tem ela na Bíblia, mas ela tem muitos sinônimos, como desapontamento, decepção, desencanto, desgosto e assim por diante. Então, essa Ana tinha uma competidora, que era Penina, que era outra esposa, né, de Elcana, e essa competidora a irritava excessivamente para vê-la frustrada, nervosa, desapontada, decepcionada. E isso era constante. Mas Deus ouviu o clamor de Ana. Deus ouviu a oração de Ana. Como se diz, quem ri por último ri melhor, né? Não demorou muito. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem logo pela manhã. Então, quando as coisas não saem, quando as nossas expectativas são quebradas, tudo, por exemplo, vai ter um casamento amanhã do irmão Renato. Agora é uma expectativa. Amanhã, após a escola dominical, com certeza eles vão estar dizendo: as nossas expectativas foram superadas em relação à cerimônia. Passado anos, o irmão Renato estará dizendo: as minhas expectativas em relação a Letícia foram superadas. É melhor do que eu pensava. E vice-versa. Mas é muito ruim quando as nossas expectativas são quebradas, não são alcançadas, não são atingidas. Às vezes nós caímos, então, em frustração. Somos frustrados, né? Esse sentimento pode ser gerado por coisas mais simples, como tirar uma nota baixa, mas também por situações mais complexas, como o fim de um relacionamento, por exemplo, um divórcio, isso especialmente para os filhos, né? Vítimas de um divórcio são os filhos, especialmente quando são pequenos ainda, crianças. Então é uma situação muito complexa para os filhos quando vê o fim do relacionamento dos pais. É uma situação, é uma frustração muito grande. Às vezes a criança está sorrindo, está brincando, mas ela está sofrendo uma frustração sem fim. Como um poço sem fundo, né? Mas nós não temos nenhum motivo para andarmos como pessoas desprivilegiadas. O profeta faz esta menção na mensagem A Visão de Pátimos. Nós não devemos andar cabisbaixos como pessoas desprivilegiadas, desiludidas, decepcionadas. Não, vida cristã não significa isso não. Vida cristã significa só isso. Frustração, desilusão, decepção, não. Nós não temos motivos para isso. Para andarmos como pessoas frustradas em tudo. Você já notou que há pessoas que são frustradas em tudo? Tudo que vai fazer se frustra. Porque nós sabemos que
todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. A minha chamada, a minha eleição, a minha presença no corpo de Cristo é prerrogativa dele, é decisão dele, é decreto. O governo baixa decretos. Deus baixou um decreto a meu respeito. Ele me elegeu, me predestinou e baixou o decreto. Há um decreto de Deus em relação a essa igreja. Quem pode quebrar um decreto de Deus? Gostei muito da comparação do irmão, do evangelista César Henrique sobre uma viagem, um pacote e uma viagem para Dubai, para qualquer parte do mundo. Então a empresa fecha o pacote e a empresa é quem seleciona, é quem escolhe quem vai estar nessa excursão. Aí o irmão o César Henrique disse, eu vou dizer não, eu não vou porque o irmão Jeff está nessa excursão e eu não gosto bem dele, então eu não vou. Quem vai perder? Quem vai perder sou eu. Agora, a decisão é da empresa. Quem escolheu foi a empresa. Quem escolheu cada eleito para estar nessa mensagem foi Deus. Agora eu não vou porque eu não gosto daquele irmão, mas se Deus o elegeu, se Deus o escolheu, se Deus baixou um decreto a respeito dele, para ele estar, ele pode não ser não grato para mim, mas para Deus ele é. Ele pode ser para mim uma persona não grata, né? Mas para Deus não. Quem sou eu para arguir a Deus? Então o melhor que eu faço é abraçar cada companheiro, cada irmão e irmã que foi eleito por Deus, foi escolhido por Deus para estar nessa excursão. Essa excursão do arrebatamento, né? O destino é o arrebatamento. Então, é muito interessante isso. Agora, nós sabemos que todas as coisas, todas, não é algumas não. Não é todas as coisas, a menos que seja isso, não. É todas as coisas mesmo. Ainda que nós não entendemos, não vemos, não enxergamos o propósito. Isso é verdade. Romanos 8, 28. Então, ele pode nos provar ao extremo como ele fez com Paulo. Ele pode nos provar ao extremo como ele fez com Jó. Isso é prerrogativa dele. Ou esta é prerrogativa dele. Esta é prerrogativa dele. Tudo com um propósito. Irmãos, essa é que é a parte dura, né, às vezes, para nós. Não é fácil. Duros testes. Às vezes a gente passa pelos mais duros testes e não sabemos o propósito daquilo. O propósito que Deus tem atrás daquele teste. Entendeu? Aí é onde a gente tem que descansar. Deus sabe melhor. Ele não tem que falar tudo para mim. Sabe por que ele não tem que falar tudo para mim? Ele tiraria a minha vitória. Se ele permitisse o irmão passar por uma prova e explicasse tudo para o irmão para que aquela prova, ele tiraria a sua vitória. Se ele falasse tudo para mim, tudo, faça isso, não faça isso, isso é por causa disso, é por causa daquilo, vá, não vá, eu não ia andar pela fé, mas o justo viverá da fé. Se ele falasse tudo para mim, não precisaria de fé.
Se permitisse eu ver as coisas que não se veem, tudo antecipadamente, não precisava de fé, que é o firme fundamento. Tudo com um propósito. E às vezes nós não conhecemos esse propósito. Mas sabe o que acontece, irmãos? Deus não fala, o meu propósito é esse. É esse. Não. Mas Ele nos canaliza dentro do seu propósito. Quando Ele nos prova, às vezes, ao extremo. Foram 9 meses muito duros para Jó. Foram 14 anos muito duros para o apóstolo São Paulo. 14 anos de ministério, né? Muito duro, vida dura. Agora, o profeta do Senhor diz assim, olha, tudo com um propósito. Se não tivesse um propósito, então Deus, seria autor da frustração e não da paz. Se não houvesse um propósito de trás de cada prova que sofremos. O inimigo é o autor da frustração. Ele sim é autor da frustração. Ele quer te ver frustrado. Ele estava dando risadas, vendo Ana frustrada, chorando. Mas Deus não é o autor da frustração. Logo, a resposta veio para Ana. Deus ouviu a sua súplica, Deus ouviu a sua oração e deu a ela não só um filho, mas um profeta, Samuel. Jesus se tornou Senhor com o controle completo para controlar as nossas emoções, nossa fé e tudo. Irmãos, é claro que tem que repetir isso aqui. O inimigo é o autor da frustração. Jesus não é autor da frustração, mas Jesus se tornou Senhor com controle completo para controlar as nossas emoções, nossa fé, controlar as nossas emoções, nossa fé e tudo. Tudo. Eu não tenho controle das coisas, não, mas Deus tem o controle de tudo. Eu não tenho controle das pessoas nem de mim, mas Deus tem o controle de tudo. Quando você lê a Bíblia, cada palavra dela é verdade. Quando as frustrações chegam, você tem paz em seu coração. Oh, maravilha! O profeta do Senhor diz assim, sabendo que se a bomba atômica espalhar a terra em pedaços hoje, nós estaremos na glória antes das cinzas até mesmo caírem na terra. Ele disse na mensagem à unidade de Deus. E na mensagem Dia das Mães ele diz, sabendo que a vinda do Senhor porá fim a todas as frustrações, nervosismo, decepções, lágrimas que vêm com um propósito. Parágrafo 58 da mensagem Dia das Mães. Irmão Jefferson já nos mandou parar. Mas que bom, que meditação, que nos ajuda muito em tempo oportuno. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, no nome de Jesus Cristo. Amém.
fechar. É só clamar ao varão consolador, não importa a sua dor, a vitória te dará. For desprezado, magoado o coração, saibas que a qualquer hora o varão traz a vitória, entregue em suas mãos. Não há demônios que possa te impedir quando por ti quer agir o varão consolador. Se há fracassos, ele vem com a vitória. Se estás em guerra, ele é o grande general. Se é uma porta que precisa ser aberta, ele tem a chave certa e ninguém pode fechar. É só clamar ao varão consolador, não importa a sua dor, a vitória te dará. Fracassos, ele vem com a vitória. Se estás em guerra, ele é o grande general. Se é uma porta que precisa ser aberta, ele tem a chave certa e ninguém pode fechar. É só clamar ao varão consolador, não importa a sua dor, a vitória te dá.